não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Houve recentemente uma reunião, um workshop interdisciplinar a respeito do naturalismo, quer dizer, como fazer o naturalismo progredir. E estavam lá, Richard Dawkins, Daniel Dennett, essa turma toda, e que estão muito preocupados com o Thomas Nagel, porque ele diz que a visão científico-naturalista do universo muito provavelmente é falsa. E eles estão muito escandalizados com isso, muito preocupados. Mas a respeito disso, não cabe a nós discutir agora o Thomas Nagel, mas alguém aqui está perguntando como se escreve Thomas Nagel. É Nagel. O problema nosso não é esse. Uma coisa que chama a atenção, da segunda metade do século XX para adiante, até a nossa época atual, é a constância com que as mesmas teses, os mesmos argumentos se repetem de novo e de novo e de novo e de novo, como se nunca tivessem sido respondidos e como se a discussão estivesse partindo do zero, né? E como se coisas que já foram ditas em 1910 fossem uma grande novidade. E especialmente neste seminário, Moving Naturalism Forward, isso acontece muitas vezes e sobretudo a tese do Daniel Dennett, de que aquilo que ele chama a imagem manifesta, quer dizer, a imagem visível do mundo no qual nós todos vivemos, por sua vez, manifestamente falsa. Ou seja, todos nós vivemos num mundo de falsas impressões e somente os cientistas sabem o que é o mundo real. Então, esta ideia já foi apresentada por volta de 1910, Sir Arthur Eddington já dizia isso, com exatamente os mesmos argumentos, que revelam, na verdade, uma incapacidade filosófica quase inacreditável. Quer dizer, é impossível que um sujeito tenha estudado algo de filosofia e ele não entenda que os fatos que ele está alegando têm sentido duplo, podem ser interpretados num sentido como no outro. Um exemplo aqui que o Dennett dá é o seguinte, ele disse... Quer dizer, os componentes da imagem manifesta são ilusórios. A cor, por exemplo. Bom, objeções contra a cor, quer dizer, coisas chamadas qualidades secundárias dos objetos, desde o tempo de Newton, né? Isso já existe toda uma tradição de discussões sobre isso aí. E o homem passa por cima disso como se nada tivesse sido discutido e como se nada tivesse sido alegado contra esse argumento jamais. Isso, na verdade, é uma técnica. Quer dizer, todo movimento revolucionário faz isso. Quer dizer, ele ignora as objeções e reitera a mesma coisa, varia um pouco a forma, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aos poucos aquilo vai se impregnando na cultura popular como se fosse o senso comum. É exatamente o que acontece. Quer dizer, aqui a matéria aqui do Weekly Standard, embora seja uma matéria simpática, o Thomas Nagel, e contra esse pessoal, né, já apresenta a posição desse Daniel Dennett e Dawkins como se fosse, vamos dizer, o consenso estabelecido, né, e apenas o Thomas Nagel é o único herético. Aliás, a matéria chama-se o herético. Né. Quer dizer, está louvando o Thomas Nagel por ser um herético. Eu digo, igual, mas só pode ser herético quando existe uma ortodoxia estabelecida. Não é isso? Então, essa ortodoxia só existe se você apagar do cenário tudo que se diz contra ela. Quer dizer, você tapa as vozes discordantes e daí aquilo vira de fato uma ortodoxia dominante. Fala, mas só é dominante na cabeça deles. Não é isso? Então, diz aqui o Daniel Dennett, né? Quer dizer, o
o articulista Andrew Ferguson, que está resumindo as palavras do Daniel Dennett, não é textual, mas é mais ou menos o que ele disse. Né? A cor, por exemplo. Essa azaleia que você vê fora da janela pode lhe parecer vermelha, mas em realidade ela não tem cor nenhuma. O vermelho vem de certas propriedades da azaleia que absorvem alguns tipos de luz e refletem outros tipos de luz, que são então recebidos pelo olho e transformados no nosso cérebro numa impressão subjetiva de cor. Os sons também. As vibrações complexas no ar não têm som nenhum na realidade, mas os nossos ouvidos são capazes de transformá-las nas vibrações de uma buzina de carro ou de um miado de gato. Pá, 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 pá. Essas capacidades do organismo humano são adaptações evolucionárias. Pá, 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 pá. Então, a ciência moderna, segundo Dennett, é um corrosivo universal, destruindo todas as ilusões e desmantelando os nossos sentimentos de liberdade, de ter um ego distinto, né? Os nossos preceitos e crenças morais, o amor materno e a prece de um doente. Tudo, na realidade, são apenas moléculas em movimento. Eu digo, bom, vamos admitir que sejam tudo moléculas em movimento. Não é isso? Isso quer dizer que todas as formas que essas moléculas em movimento produzem para a nossa percepção são ilusórias? Quer dizer, a conclusão é um verdadeiro non sequitur. Não é isso? Porque a molécula por si mesma não vai fazer diferença, o que vai fazer diferença é a articulação dela com outras moléculas para criar, vamos dizer, uma forma, um conjunto, tá certo? Que nós podemos chamar, vamos dizer, o algoritmo da azaleia, o algoritmo de uma nota musical, ou o algoritmo de um objeto qualquer, de um elefante que seja. Tá certo? Ou seja, se tudo é formado de moléculas, então as moléculas não são explicação do que quer que seja, porque o que vai fazer diferença é a forma com que elas se articulam. Tá certo? Então, o que o Dennett está provando não é que esses objetos não existem e que eles são só moléculas. Eles não podem ser só moléculas. Quer dizer, se fossem moléculas soltas a esmo, não seriam nada. Elas são alguma coisa, por quê? Porque elas se articulam numa forma, que é diferente, quer se trate de uma flor, de um som, de uma nota musical, de um elefante, de uma pedra, ou da pessoa do seu Daniel Dennett, ou da minha pessoa. Em cada um desses entes, as moléculas se articularam de uma maneira diferente. Então, o que ele está provando não é que essas coisas não existem e que só existem as moléculas. O que ele está dizendo é o seguinte, é que a natureza desses objetos é imaterial. O que cria a realidade deles é a fórmula, é a articulação entre as moléculas, e não as moléculas propriamente ditas. Está entendendo? Se tudo é composto de moléculas, então, evidentemente, as moléculas por si não podem explicar as formas diferentes dos objetos. Não é isso? Então, o que ele está provando aqui é exatamente o contrário do que ele está dizendo. Em segundo lugar, se um determinado objeto, uma flor, como ele dá o exemplo, né, ela é composta de moléculas articuladas numa certa fórmula, com um certo algoritmo que a torna distinta de outros objetos. É evidente que o algoritmo de uma azaleia não é o mesmo algoritmo de um elefante. Né? Algoritmo é aquilo que o Mário Ferreira dos Santos chamaria a sua lei de proporcionalidade intrínseca. Então, se este objeto ele tem a propriedade de receber certos raios de luz e transmitir para mim certos raios de luz, que no meu cérebro serão transformados numa sensação subjetiva de cor, isso significa que toda esta cadeia causal tem uma articulação. Se não é o seguinte, quando ela tentasse me transmitir uma cor, eu receberia um som ou não receberia nada. As azaleias, elas não têm a capacidade de mudar de cor por sua própria iniciativa. Então quer dizer que recebendo a luz, ela vai transmitir para mim certos raios que serão transmitidos, serão transformados pelo meu cérebro necessariamente numa cor vermelha. Portanto, esta cadeia tem uma fixidez e uma constância. E se ela tem isto, isso significa que a realidade da azaleia é justamente o fato de que ela transmite sempre as mesmas impressões para um cérebro igual ao meu. Se fosse um cérebro diferente, ela transmitiria outra coisa diferente. Por exemplo, digamos, para um bicho que não tem a capacidade da visão, digamos uma minhoca, ela não transmite cor nenhuma.
Né? Se o simples fato de ser composto de moléculas significasse a inexistência, tá certo? Então, o fato de que os mesmos objetos transmitam as mesmas impressões para os mesmos tipos de cérebro seria absolutamente inexplicável. Seria tudo arbitrário. É o velho exemplo que eu já dei numa aula de 30 anos atrás, né, em que eu falava de uma águia e um sapo. A águia enxerga a 10 km de distância. O sapo enxerga no máximo a 1 metro. Né? A águia enxerga assim, em linha reta e longe. O sapo enxerga só, vamos dizer, um horizonte redondo e muito, muito próximo. Isso quer dizer, a águia vê o sapo e sabe que vai ser o almoço dela. O sapo não vê absolutamente nada. Por quê? Porque em cada um deles as moléculas se articularam de uma certa maneira, permitindo que eles tivessem uma sensitividade X ou Y. Isto é trocável? Não. Então, significa que esta capacidade de transmitir e receber impressões é a estrutura real daqueles entes. Então, o que o Dennett está dizendo, no fim das contas, é o seguinte: olha, a verdadeira natureza dos entes materiais é que eles não são materiais. Eles são formas. Eles são leis de proporcionalidade intrínseca, como diria o Mário Ferreira dos Santos, ou como diria o próprio Platão. É incrível que o sujeito que é professor de filosofia ele não percebe o significado da tese que ele está defendendo. Ele está dizendo o que eu estou dizendo, só que ele não percebe. Ele acha o seguinte, que é tudo ilusório, e só o que é real é as moléculas. Eu digo muito bem, no que você acaba de dizer, exatamente na sua frase, as moléculas se articularam de uma certa maneira para produzir um conjunto de vibrações que, quando chegam no meu cérebro, querem dizer na língua inglesa exatamente o que você disse e não outra coisa. Não é isso? Se todo o nosso mundo manifesto, a imagem manifesta, é ilusória, então é ilusório que você pretenda dizer o que você está dizendo. Porque não há afirmação alguma e não há proposição alguma, há apenas moléculas em movimento. Agora, o meu cérebro, então, é que consegue pegar, vamos dizer, as moléculas que você soltou a esmo e montá-las e fazer de conta que o Daniel Dennett me disse isso ou aquilo. Vocês entendem a imensidão da estupidez, da inépcia deste sujeito? Porque perceber isso aqui, você perceber quase que imediatamente, instantaneamente, de um mesmo fato, vamos supor que seja um fato comprovado, de um mesmo fato comprovado, você perceber 2 ou 3 significações filosóficas possíveis, opostas e antagônicas, eu digo, bom, isso é um sinal, não de que você é um grande filósofo, isso é um sinal de que você tem algum talento para estudar filosofia. Mas nem isso Daniel Dennett tem. Ele não é um estudante de filosofia. Agora, quando um sujeito desse, com esta mentalidade grosseira, estúpida, assim, onde ele acredita que um fato científico tem uma interpretação filosófica unívoca, quando no mesmo ato de enunciar esse fato, ele já está dando a interpretação oposta daquilo que ele queria, esse sujeito não enxerga um palmo dentro do nariz. E pior, os seus contestadores também não. Porque quando você vai ver os filósofos acadêmicos que respondem a ele, nenhum deles disse o que eu acabei de dizer. Nenhum, nunca. Alegam isto e mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. E simplesmente não entendem que o enunciado da tese do Daniel Dennett, ele em si já contém outro sentido que não aquele que o Daniel Dennett está exprimindo. E a ideia também de você examinar na questão, vamos dizer, da apreensão do conhecimento pelos sentidos. Você examinar a coisa pelos dois lados, isso é, pelo sujeito que está recebendo a informação e pelo objeto que a transmite, fazer esta análise de modo simultâneo. Curiosamente, o Daniel Dennett está fazendo isto. Ele não está fazendo como os idealistas antigos que só examinavam o sujeito. Ele está dizendo, o objeto, a azaleia, recebeu uma luz de fora. Quer dizer, não tem só sujeito e objeto, você já tem sujeito e objeto e você tem um meio luminoso que circunda os dois. E este meio luminoso é que ilumina um e transmite raios para o outro, que são, no cérebro do sujeito, transformados numa impressão subjetiva
de cor. E muito bem, se esta cor fosse totalmente subjetiva, a azaleia deveria poder transmitir qualquer cor. Por que ela transmite sempre a vermelha? É porque não é o cérebro que decide isso sozinho. Não é isso? Mas é porque há, vamos dizer, uma articulação entre os raios que são enviados e a reação cerebral produzida. Não é uma coisa arbitrária. E se não é uma coisa arbitrária, isso significa que você dizer que a azaleia é vermelha significa você dizer o seguinte: ela tem este ser chamado azaleia, é um conjunto de moléculas que está estruturado de tal maneira que, recebendo os raios luminosos, ele vai me transmitir uma sensação de vermelho. Claro que, se eu sou um daltônico, se eu sou a minhoca, eu não vou ver a cor, porque eu estou recebendo de maneira diferente, embora a emissão seja a mesma. Ou seja, há uma articulação entre a capacidade emissiva e a capacidade receptiva, e essa articulação não é trocável, não é arbitrária. E quando nós dizemos a azaleia é vermelha, é exatamente isso que nós estamos querendo dizer. Ela não é que eu não posso captar outra cor nela, ela não pode me enviar outra cor. Então significa que a cor vermelha, você diz, é apenas uma impressão subjetiva. Bom, se fosse uma impressão subjetiva, então qualquer objeto poderia ser vermelho para mim. Eu não precisaria de raios enviados numa certa proporção, com uma certa intensidade, etc, 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 para despertar o vermelho em mim. Isso quer dizer, ele está provando que aquilo que ele chama de subjetivo é objetivo, na verdade. Em segundo lugar, ele está afirmando, sem que ele perceba, que a objetividade das qualidades percebidas não é material, mas é uma questão de forma, como já dizia o velho Platão. Ou seja, ele está dizendo uma coisa e ele mesmo está entendendo outra completamente diferente. Ele está achando que isso que ele disse prova que as qualidades do mundo sensível não existem. E que só existem moléculas em movimento. Eu digo, mas então não adianta você falar comigo, porque isso é só uma impressão de comunicação. Afinal de contas, eu ouvir o que você está dizendo faz parte do quê? Do que você chama de imagem manifesta do universo. Então eu ouço isso e eu estou tão iludido que até atribuo algum sentido e imagino que o Daniel Dennett disse alguma coisa, quando na verdade foram apenas moléculas em movimento. Quer dizer, esta frase de a imagem manifesta do universo é falsa e tudo são moléculas em movimento, essa frase não quer dizer nada, absolutamente nada. Isso é filosoficamente imperdoável o sujeito dizer uma coisa dessa. Quer dizer, prova completa inépcia, incapacidade de entender o que ele mesmo está dizendo. Se disser assim, pode ser que o que ele está dizendo significa o que ele quis dizer, pode ser, é uma das hipóteses. Mas ao mesmo tempo tem várias outras hipóteses, porque o mesmo fato, ele pode ter várias interpretações filosóficas, várias significações filosóficas diferentes. Só que o cara não percebe, ele acha que um fato já traz, instantaneamente e univocamente uma única interpretação possível, que é a dele. Eu digo, mas isso é primário, isso é coisa de criança. Quer dizer, como discutir seriamente com um cara desses? Não é que eu estou discordando do Daniel Dennett. Eu estou dizendo, Daniel Dennett não está qualificado para participar de uma discussão filosófica. Ele não entende os seus próprios conceitos, ele não entende as suas próprias palavras. Ele usa um montão de dados que ele aprendeu na ciência, esses dados ele realmente conhece, só que aquilo para ele não tem inteligibilidade. Onde a função da filosofia, evidentemente, o campo da filosofia é o campo da inteligibilidade. Então, inteligibilidade, em primeiro lugar, das proposições que você ouve. Você diz uma coisa, você tem que entender o que ele está dizendo, né? Só que você não pode entender as proposições se você não entende cada um dos conceitos que elas usam. E entender o conceito não é saber somente o sentido verbal dele, mas saber qual a relação que existe entre o conceito, entre o conteúdo verbal do conceito e as possíveis sensações correspondentes. Quer dizer, de que sensações isso foi obtido. Ou seja, esse conceito ele corresponde a algo que chegou a mim pelas sensações ou ele é uma pura criação intelectiva? Se eu não sei isso, então eu não entendi o conceito. Se eu acho, por exemplo, que o conceito de elefante
né? É um puro ente de razão, tá certo? E não a tradução de sensações efetivas, então eu não sei o que é um elefante. Agora, eu não posso compreender as sensações, por sua vez, se eu não compreender, vamos dizer, a tensão dialética que existe entre elas e o objeto do qual eu as captei. Por exemplo, o vermelho, que eu percebo, e a cor que os raios luminosos que a azaleia reflete e manda para mim. Existe toda, vamos dizer, um jogo dialético aí de tensões, tá certo? Então, quer dizer, é a relação entre o conceito e a sensação e o objeto, né? Você compreender toda esta cadeia, isto é a função da filosofia, isso ninguém mais faz. Porque não se trata, por exemplo, de dizer, mas isso é análise da linguagem. A análise da linguagem é uma pinóia. Ela é análise linguística até um certo ponto. Até o ponto, vamos dizer, da compreensão do conteúdo verbal do conceito é uma análise linguística, sim, sem dúvida. Análise lógico-linguística só. Mas quando chega nas sensações, eu digo, mas sensações não são palavras mais, elas são acontecimentos da ordem física. Então, se fosse só análise linguística, não teria como integrar as sensações nessa análise. Eu teria que parar na pura análise linguística. E, por outro lado, se eu tomar as sensações somente como sensações, sem levar em conta nenhuma relação dela com um objeto interno ou externo que as produziu, então eu já estou automaticamente reduzindo todo o universo à minha mente. Eu só estou interessado na minha mente, nada além dela, né? Então eu teria que justificar isso. Dizer, olha, só existe a minha mente, não é que existe a mente humana, só a minha existe, a minha pessoal. Então seria um solipsismo absolutamente psicótico, né? Então, quando você vai remontando a inteligibilidade das proposições para dos conceitos para das sensações e da relação entre eles, e das sensações para com o objeto e da relação e das dificuldades entre o que você sente e o que o objeto emite, né? Daí eu chego no seguinte problema: o objeto também, eu nada posso saber dele se eu não sei onde ele está, mais ou menos dentro da ordem do real. Mas eu não conheço essa ordem do real. Eu só conheço aquilo que eu conheço. Ou seja, eu não tenho todos os conhecimentos que me permitiriam situar cada objeto dentro da ordem total. Eu não conheço a ordem total. Eu só conheço parcialmente. Então, todo este trabalho que eu estou fazendo, o que é? É aquilo que é o modo como eu defini a filosofia, a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência. Portanto, é uma atividade eminentemente individual. Eu só posso ordenar a minha consciência até o ponto do horizonte onde ela abarca. Eu não posso colocar dentro da ordem do conhecimento aquilo que eu não sei. Posso fazer suposições a respeito daquilo que eu não sei, e as suposições também entram dentro da ordem como eu a concebo. Então, bom, essa é uma simples ordenação pessoal do conhecimento. Só que se ninguém faz esta ordenação pessoal, então, como seria possível a ordenação coletiva que se chama ciência? A ciência não é uma ordenação pessoal, é um conjunto de conceitos e de proposições que a comunidade aceita. Só que essa comunidade se compõe de pessoas, de seres humanos. E se nenhum desses seres humanos tem um mínimo de ordenação pessoal dentro da sua cabeça, nenhum deles entende aquilo. Então, quer dizer, a ciência vira uma atividade completamente doida. Isso não é possível. Portanto, o entendimento filosófico dos conceitos científicos é absolutamente necessário. E o neguinho, para adquirir isso aí, ele tem que ter algum treino. E no treino, vamos dizer, o item 1 do treino é você ter algum instinto dialético, que você perceba a possibilidade de uma mesma coisa significar duas. Se você não percebe isto, então você chega ao ponto que chegou o Dennett. Você diz uma coisa cujo significado lhe escapa completamente, tanto que você acredita que está dizendo o contrário do que disse. Então, vamos dizer, esse tipo de erro está sendo cometido já há mais de 200 anos. Isso começa com Kant. Quer dizer, o Kant examina todas
as estruturas a priori do conhecimento humano, e ele nunca para pensar que o objeto que ele percebe também tem que ter alguma estrutura a priori do seu modo de apresentar-se. Então, e para ele fazer isso, era só ele lembrar que ele, Immanuel Kant, não é só um sujeito do conhecimento, ele também é um objeto conhecido por outros. E que, portanto, se tudo o que ele percebe, né, já está enquadrado dentro das modalidades de percepção que lhes são possíveis e das categorias de percepção e de pensamento que lhes são próprias, naquilo que ele emite para os outros, também há um enquadramento e uma limitação. Se eu não posso perceber tudo, eu também não posso transmitir tudo. E o exemplo que eu dei é o seguinte: se você tem um espelho, se você se olha no espelho a 10 centímetros de distância, você vê uma coisa. Se você recua 5 metros, você vê outra. Você tem a capacidade de, estando a 5 metros do espelho, se ver refletido no espelho como se estivesse a 10 centímetros? Não. Você não pode transmitir essa impressão nem para você mesmo. O que significa que não é só a nossa percepção que está limitada e pré-enquadrada nas categorias. A nossa emissão de sinais também está. E a nossa emissão de sinais está limitada e enquadrada pelo quê? Pela minha forma. Eu tenho uma determinada forma, uma determinada medida, e um conjunto de medidas internas. Tá certo? Não só no sentido, vamos dizer, do espaço físico que eu ocupo, mas também todas as minhas funções, elas têm uma lei de proporcionalidade intrínseca também. Então significa o seguinte: o que um objeto transmite é o que a sua forma permite transmitir. E o que o sujeito capta é o que a sua forma permite captar. Esta segunda parte o Kant sabia. Ele só não sabia da primeira. Se ele levasse as duas em conta simultaneamente, né, ele veria que a famosa distinção que ele fez entre o fenômeno e a coisa em si não significa absolutamente nada.